Olá pessoal, eu me chamo Felipe Marcelo e eu estarei apresentando para vocês uma série de artigos presente na regra 3 e 4 do basquetebol. Iniciando na regra 3, que discorre a respeito das equipes. Sendo assim, o artigo 4 traz algumas definições a respeito das equipes. Bom, um membro de equipe uma pessoa passa a se tornar um membro de equipe quando tem condições de jogo e é autorizado para jogar de acordo com o regulamento da competição, incluindo os regulamentos que regem a idade segundo o comitê organizacional da competição. Além disso, o membro de equipe tem o direito de jogar quando seu nome estiver descrito na súmula de jogo, antes do início da partida, contando que ele não tenha sido desqualificado por ter cometido 5 faltas. E durante o tempo de jogo também, um membro de equipe primeiro, um jogador quando ele está na quadra de jogo e tem o direito de jogar. Um membro da equipe também é um substituto quando ele não está na quadra de jogo, mas tem o direito de jogar. Um membro de equipe também é um jogador excluído quando ele cometeu 5 faltas e não tem mais o direito de jogar. Durante o intervalo de jogo, todos os membros da equipe têm o direito de jogar, que têm o direito de jogar são considerados como jogadores. Conforme a regra, cada equipe do basquetebol pode ter no máximo até 12 jogadores, incluindo o capitão. Além dos 12 jogadores, cada equipe também tem o direito de ter um técnico e, se desejar, um assistente técnico. Além de técnico e assistente técnico, a equipe também pode conter até 7 acompanhantes que auxiliarão a equipe no campo de reserva. Acompanhantes esses como especialistas, gerentes, médicos, fisioterapeutas, estatísticos, intérpretes, entre outros profissionais que de alguma maneira possa contribuir para a equipe. Durante o tempo de jogo, 5 jogadores de cada equipe devem estar na quadra de jogo, podendo ser substituídos. Bom, o artigo 4 da regra 3 também fala a respeito dos uniformes das equipes. Conforme o artigo, o uniforme das equipes deve conter camisetas com cores predominantes tanto à frente quanto atrás. Se as camisas tiverem mangas, elas devem terminar acima do cotovelo, sendo que camisas com mangas compridas não poderão ser permitidas nos jogos de basquetebol. Bom, todos os jogadores deverão colocar suas camisas para dentro dos calções. Além disso, as calças também, assim como nas camisas, né, deve conter cores predominantes na frente e atrás. O mesmo também procede em relação às meias, que deve também conter cores predominantes para todos os jogadores da equipe. Além disso, cada membro da equipe deverá vestir uma camisa numerada de frente e trás com números lisos de cor contraste em relação à camisa. Então, basicamente, como vocês podem observar no exemplo aqui, na qual eu adicionei nessa imagem, vocês podem observar que esses atletas eles estão com camisas sem mangas, com cores. Esse atleta com a camisa vermelha, vocês podem observar que a cor vermelha é predominante, apesar que há outras cores na camisa e que há um número na frente.
e o calção também predominante vermelho. Meias também predominantes brancas. Da mesma forma, ocorre com o atleta da outra equipe. Ainda em relação a camisas, as equipes devem conter no mínimo um jogo de 2 camisas no local onde acontecerá a partida, de modo que a equipe local, ou seja, a equipe mandante, deverá vestir camisas claras, preferencialmente brancas. Já a equipe visitante deverá vestir camisas brancas, camisas escuras, preferencialmente camisas de cores fortes. Mas, entretanto, caso as equipes decidam alterar ou mudar o jogo de camisas entre claras e escuras, se as duas equipes concordarem, a alteração poderá ser realizada. Continuando, o artigo 4 também fala a respeito de equipamentos que podem ser utilizados no jogo de basquetebol e equipamentos também que não podem ser utilizados. Então, conforme o artigo, todo equipamento utilizado pelo jogador deve ser apropriado, de modo que não pode ser utilizado para tirar vantagem no jogo, nem aumentar a altura ou proporcionar qualquer outro tipo de vantagem devida. Além disso, os jogadores não devem utilizar equipamentos e objetos que possam lesionar outros jogadores, como, por exemplo, equipamentos que não podem ser permitidos, como proteção, gesso, aparelhos para dedos, mãos, punhos, cotovelos, substâncias duras, mesmo se cobertas por acolchoamento macio, equipamentos metálicos ou qualquer outra substância dura, antebraços ou cotoveleiras feitas de couro, plástico flexível, seja macio, objetos que possam cortar ou arranhar, protetores e acessórios para cabelos e joias. São exemplos de equipamentos que não podem ser utilizados. Já equipamentos que podem ser utilizados, eles são equipamentos de proteção de ombros, antebraço, coxa, perna, luvas, protetor de cabeça, joelheira, protetor de nariz, protetor bucal transparente, óculos, se não causarem risco, munhequeira e esparadrapos e, por fim, tornozeleiras. São exemplos de equipamentos que podem ser utilizados durante o jogo. Continuando, a regra 3 também fala no artigo 5 a respeito de jogadores lesionados. Conforme o artigo, caso um ou mais jogadores se lesionem durante a partida, o árbitro tem o poder de paralisar o jogo de forma instantânea, paralisar o jogo naquele momento. Além disso, se a bola estiver viva ou seja, se a bola estiver em jogo e ocorrer uma lesão, o oficial deverá apitar até que a equipe não deverá apitar até que a equipe com o controle da bola arremesse para o lado ou arremesse para a cesta, perca o controle da bola ou interrompa a jogada, tornando-se a bola morta. Mas se o árbitro observar que a lesão é muito séria, que o jogador precisa de atendimento de forma imediata, os oficiais, ou seja, os árbitros, paralisarão o jogo de forma imediata naquele momento, mesmo que a bola esteja viva, mesmo que a bola esteja em jogo. Se o jogador lesionado não puder continuar jogando, ele deverá ser substituído por outro membro da equipe. Além disso,
Qualquer jogador que esteja sangrando ou tenha uma ferida aberta também deverá ser substituído. Então, esses são exemplos de jogadores lesionados, né? E o procedimento necessário deve ocorrer nesses casos. Além disso, a regra 3 também fala a respeito dos deveres e poderes dos capitães, no artigo 6. E conforme o artigo, o capitão ele é aquele jogador que é escolhido pelo técnico para representar a equipe durante o jogo. E durante a partida, o capitão ele pode se comunicar com os árbitros para obter informações sobre o jogo, para comunicar algum ocorrido, mas como é descrito na regra, o capitão ele deve sempre proceder de forma cortês, não de forma ríspida, bruta, né, que possa de ofender o árbitro de alguma forma. Além disso, o capitão também, caso a equipe queira protestar o resultado do jogo, o capitão tem o poder, né, de ir até o árbitro e fazer esse protesto em até 15 minutos após o término do jogo. Passando esse período, a equipe, né, já perde o direito de protestar o resultado. E por fim, o artigo 7 da regra 3 fala a respeito do técnico em relação aos deveres e poderes destinados a ele. Então, conforme o artigo, pelo menos 40 minutos antes da partida, o técnico ou algum representante do técnico deve entregar ao pontador a lista com nomes e números correspondentes dos membros da equipe que tem condições de jogo para atuar durante a partida. Além disso, esta lista também deve estar descrita o nome do capitão da equipe e o nome também do assistente técnico, caso a equipe tenha algum assistente técnico. E ainda conforme o artigo, pelo menos 10 minutos antes do horário marcado de início do jogo, cada técnico deverá confirmar a sua concordância com os nomes e números correspondentes nessa lista, assinando uma súmula entregue pelo oficial. O técnico ou assistente técnico pode ir até a mesa de controle durante o jogo para obter informações estatísticas somente quando a bola estiver morta, ou seja, quando a bola estiver em jogo, o técnico não tem a permissão de ir até a mesa de controle. Além disso, também é permitido a ambos os técnicos, mas só um de cada vez, permanecer em pé durante a partida. Eles também podem dirigir verbalmente aos jogadores durante a partida, desde que eles permaneçam dentro da área de banco de sua equipe. Assim, o assistente técnico não poderá se dirigir aos oficiais. E por fim, o capitão, quando um capitão deixar a quadra, o técnico deverá informar ao oficial o número do jogador que passará a ter a função de capitão. E caso em exceções, né, alguma equipe fique sem técnico, o técnico assistente passará a tomar o lugar de técnico. Mas caso a equipe não tenha nenhum assistente técnico, o capitão da equipe passa a se tornar capitão e técnico da equipe. Bom, na regra 4, o artigo 8
fala sobre o tempo de jogo, placar empatado e períodos extras. Em relação ao tempo de jogo, o basquetebol consiste em 4 períodos de 10 minutos cada período, sendo que entre os períodos tem 3 intervalos. O primeiro intervalo acontece entre o período 1 e o período 2, que tem um tempo de 2 minutos de intervalo. O segundo intervalo, já com um tempo maior, acontece na metade do jogo, sendo que o tempo é de 15 minutos de intervalo. Já o terceiro intervalo e o último acontece entre o terceiro período e o quarto período, com um intervalo também de 2 minutos. Bom, continuando, se o placar de jogo estiver empatado no final do quarto período, ou seja, do último período do jogo, o jogo continuará com tempos extras de 5 minutos. Quantos tempos extras forem necessários para até que o jogo seja desempatado. Por exemplo, caso seja dado um tempo extra e no final desse tempo extra o jogo continue empatado, haverá mais outro tempo extra, até que o jogo seja desempatado e haja uma equipe vencedora. Bom, além disso, em relação ao tempo extra, se porventura haver uma falta cometida quando imediatamente antes de soar o cronômetro do jogo, bem no final do período no quarto período, todos os eventuais lances livres serão realizados, né, logo após o período, logo após a finalização do período. Em seguida, o artigo 9 fala sobre o início e o final de um período de jogo. Bom, o início de jogo acontecerá quando o árbitro principal lançar a bola ao alto, sendo que as duas equipes estarão opostas umas à outra, e lançando a bola ao alto, o jogo se inicia. Os outros períodos começam quando a bola estiver à disposição do jogador que realizar a reposição na linha de reposição na lateral. Essa linha se concentra na lateral da quadra. Além disso, o jogo não pode, conforme o artigo 9, o jogo não pode começar enquanto os 5 jogadores de cada equipe não estiverem dentro de quadra. Já em relação aos períodos extras, as equipes continuarão a jogar na mesma direção da cesta como estava no quarto período. Ou seja, caso haja um período extra, as equipes continuarão no mesmo sentido de jogo. Além disso, o período extra ou o jogo, ou até mesmo cada um dos 4 períodos terminará assim que um cronômetro soar, dando o sinal de que o período ou o jogo ou o tempo extra concluiu naquele momento. Já o artigo 10 fala a respeito do status da bola, sendo que o status pode ser bola morta ou bola viva. Conforme o artigo, quando a bola está viva, a bola pode estar viva em 3 casos. Primeiro, durante a bola ao alto, quando a bola deixa as mãos do árbitro principal no início do jogo, aonde se inicia o jogo.
Segundo, durante o lance livre, quando a bola está à disposição do arremessador no lance livre. Terceiro, durante a reposição lateral, no início de jogo também, seja no segundo, terceiro ou quarto período. Agora, em relação à bola morta, conforme o artigo, qualquer arremesso de campo ou lance livre, quando qualquer arremesso de campo ou lance livre é convertido, a bola se torna morta. Quando algum oficial, árbitro do jogo apita ou soa algum cronômetro, a bola também se torna morta. Além disso, a bola se torna morta quando a cesta, quando a bola não entra em um lance livre ou em uma cesta, que será seguida por outro lance livre ou alguma penalidade. Outro status na qual a bola se torna morta é quando algum cronômetro soa no final de algum período, seja período extra ou qualquer outro período. Além disso, a bola também se torna morta quando o relógio de 24 segundos soa enquanto a equipe de ataque está com a bola no campo de ataque. Outro momento em que a bola se torna status de bola morta é quando a bola está no ar em um arremesso para a cesta de campo e é tocada por algum jogador após o apito final do jogo, ou quando o cronômetro soa, ou até mesmo no final dos 24 segundos em que a equipe de ataque está com a bola. Esses são exemplos de status de bola viva e bola morta destacadas no artigo 10. Bom, já o artigo 11 fala a respeito da localização dos jogadores e dos oficiais de basquete, ou seja, dos árbitros. Em relação à localização dos jogadores, a localização é determinada pelo local aonde o jogador toca na quadra. Isso vale também quando o jogador está no ar, de modo que o status que ele possuía antes de tocar, antes de sair do chão, ou seja, sair do piso, continua o mesmo quando ele estiver no ar. Por exemplo, caso algum jogador realize algum arremesso na linha de 3 pontos, tocando a linha com os pés, e ao realizar o arremesso ele faz a cesta, mas cai fora da área da equipe adversária, a cesta ainda contará como cesta de 2 pontos, porque ao iniciar o arremesso ele estava com os pés sobre a linha de 3 pontos. Além disso, a posição do árbitro também vale da mesma maneira, de modo que o local aonde o árbitro toca o local é determinado a localização do oficial. Bom, além disso, a regra também discorre a respeito da bola ao alto e a posse alternada no artigo 12. E conforme o artigo 12, no tópico 1, a regra faz a definição da bola ao alto. Conforme a definição, uma bola ao alto ocorre quando um oficial, ou seja, o árbitro, lança a bola
para cima no círculo central entre dois jogadores de equipes adversárias. Já no tópico 2 do artigo 12, a regra fala sobre o procedimento de bola ao alto, ou seja, em que situações e como a bola ao alto irá ocorrer e proceder. Conforme a regra, cada saltador deve, na realização da bola ao alto, cada saltador, ou seja, cada um dos adversários, deve estar com ambos os pés dentro da metade do círculo central, mais próximo da sua própria cesta. Além disso, companheiros de equipe não pode ocupar posição adjacentes. A bola também deve ser, ao ser lançada para o alto por um oficial, ou seja, por um árbitro, a bola deve ser tapeada com a mão por pelo menos um dos jogadores após atingir seu ponto mais alto. Além disso, nenhum dos saltadores poderá deixar sua posição até que a bola tenha sido realmente tapeada por um dos dois. Nenhum dos saltadores também não poderá segurar a bola ou tapear mais de 2 vezes até que ela tenha tocado um dos jogadores que não saltaram ou tocado ao piso. Então, ao lançar a bola, a bola ao ser lançada pelo árbitro, o jogador que a tapeá-la, assim como descrito, não poderá realizar o segundo toque novamente. Caso contrário, a bola ao alto será repetido. Se a bola não for tapeada por nenhum dos dois saltadores, assim também a bola ao alto será repetida. Nenhuma parte do corpo de nenhum jogador que não irá saltar pode estar sobre ou em cima da linha do círculo, ou seja, somente os jogadores que realizarão o salto poderão estar com os pés sobre a linha central, a linha do círculo. Situação de bola ao alto. Conforme o artigo 12 da regra 4, as situações em que ocorre a bola alto acontecem quando uma bola é presa, é marcada pelo árbitro. Outra situação, quando a bola sai da quadra e os oficiais, ou seja, os árbitros, estão em dúvida e acabam discordando sobre qual seja o adversário que tocou por último na bola. Terceiro momento, quando uma violação dupla de lance livre ocorre. Quarto, quando uma bola viva se aloja entre o aro e a tabela. Nesse momento, a arbitragem também realiza a bola ao alto. Outra situação também é quando a bola torna-se morta ou quando nenhuma equipe tinha o controle da bola nem o direito a ela. Sexto, após o cancelamento de penalidades iguais contra as ambas equipes, se não houver outras penalidades remanescentes. Sendo assim, essas são situações na qual a bola ao alto ocorre. Bom, outra situação de jogo e definida pela regra 4, no artigo 12 também, ponto 4, é a definição de posse alternada. Conforme a regra, a posse alternada é a maneira de fazer a bola se tornar viva, ou seja, estar dentro do jogo da partida. Bom, procedimentos de bola alternada. Em todas as situações de bola ao alto, a equipe deverão alternar a posse da bola para uma reposição lateral. Ou seja, a equipe que não obteve o controle de uma bola viva na quadra após uma bola ao alto, da próxima vez
num próximo momento, terá o direito da primeira posse alternada. Ou seja, ela terá a vez e terá a próxima posse da bola. Prosseguindo, no artigo 13, fala a respeito de como a bola é jogada no basquetebol. Conforme a regra, durante a partida, a bola deve ser jogada somente com as mãos. Pode ser passada, lançada, tapeada, rolada, pode ser driblada em qualquer direção, sujeita às restrições das regras, contudo, somente com as mãos. Conforme a regra, um jogador não pode correr com a bola deliberadamente, ou seja, correr de qualquer forma, nem chutar a bola ou bloqueá-la de qualquer forma, seja com a perna, não pode golpeá-la com o punho. Entretanto, caso aconteça da bola bater na perna de algum jogador de forma acidental, não proposital, essa violação não é considerada uma infração. Controle de bola. Conforme a regra, o controle de bola inicia quando um jogador da equipe está com a posse da bola viva, ou seja, a bola em jogo, de modo que este mesmo jogador realiza a ação de segurar a bola ou de driblar a bola ou ter alguma ação com a bola. O controle de bola também continua quando esta mesma bola na qual estava de posse com deste jogador é passado entre os outros jogadores da sua própria equipe. E este controle é concluído assim que o adversário obtém o controle da bola, ou seja, quando essa bola é roubada desta equipe. Já o artigo 15 fala a respeito de jogador em ato de arremesso, ou seja, é um momento em que o jogador lança a bola em direção à cesta com o intuito de marcar o ponto, de fazer a cesta. E conforme a regra 4, no artigo 5º, um arremesso ele pode ser definido de três maneiras. A primeira, o arremesso, a segunda, um tapa e a terceira, uma enterrada. A primeira, arremesso, pode ser considerado como uma cesta de campo ou realizado tanto no campo de jogo ou no lance livre, quando uma bola é retida pelas duas mãos e o jogador então lança a bola no ar em direção à cesta do adversário. Já um tapa é quando o jogador faz esse mesmo procedimento, contudo, com apenas uma mão, como uma mão apenas. Continuando, já uma enterrada é quando a bola é forçada para baixo na cesta dos adversários com um ou ambos as mãos. Continuando a regra 4, artigo 16, fala a respeito da cesta. Quando ela é feita e qual o valor de cada cesta concluída executada. Bom, conforme a regra, uma cesta é feita quando uma bola viva, ou seja, uma bola que está em jogo, entra por cima e permanece ou atravessa a cesta por inteira. Já em relação a valores, conforme a regra, os valores seguem da seguinte maneira. Primeiro, uma cesta de lance livre vale 1 ponto. Uma cesta da área de campo, ou seja, dentro da área da defesa, vale 2 pontos. Uma cesta fora da área vale 3 pontos. E além disso,
Além desses 3 níveis de pontuação, existe uma quarta. Após uma bola ter tocado o aro, ou seja, em um lance livre, após a bola tocar um aro, no último lance livre, conforme a regra, o lance livre, em vez de valer 1 ponto, passa a valer 2 pontos por ter tocado o aro da defesa. E assim, reposição de bola. Artigo 17 da regra 4. Conforme o artigo, a reposição de bola ela pode ser definida como a ação de passar a bola para dentro da quadra de jogo por um jogador que está fora da quadra, efetuando a reposição. E esse procedimento, conforme a regra, ele é realizado da seguinte maneira. Primeiro, um oficial, ou seja, um árbitro, deve entregar ou colocar a bola à disposição do jogador que irá fazer a reposição. Ele pode também lançar a bola ou realizar um passe quicado, desde que o oficial não esteja mais de 4 metros de distância do jogador que fará a reposição. Outro procedimento também, o jogador que irá fazer a reposição deve estar no local correto, designado pelo árbitro, próximo aonde designado e próximo ao local aonde o árbitro orientou para que ele estivesse. Além disso, o jogador também deve fazer a reposição no local mais próximo onde a infração ocorreu ou o interrompimento do jogo pelo oficial. Conforme a regra, os jogadores não podem fazer durante a reposição levar mais de 5 segundos para soltar a bola, pisar na quadra de jogo enquanto estiver com a bola em suas mãos, fazer com que a bola toque fora da quadra de jogo após ela ter sido lançada para a reposição, tocar a bola na quadra de jogo antes que ela tenha tocado qualquer outro jogador, ou seja, realizar um passe quicado, fazer a bola entrar na cesta diretamente, ou seja, não é proibido fazer uma cesta direto na reposição de bola. Mover-se do local designado para reposição atrás da linha de limite. Então, essas são as regras limitantes que proíbem os jogadores a fazerem essas ações citadas. Ainda na regra 4, o artigo 18 fala a respeito do tempo debitado, ou seja, sobre o tempo técnico dentro da modalidade do basquete. E conforme a descrição da regra, o tempo debitado pode ser solicitado somente pelo técnico ou assistente técnico da equipe solicitante. E conforme a regra, né, cada tempo técnico ou tempo debitado pode ter a duração de no máximo 1 minuto. E o tempo técnico, o tempo debitado começa quando? Primeiro, para ambas as equipes, quando a bola se torna morta, o cronômetro de jogo está parado e o oficial tenha terminado sua comunicação com a mesa de controle. O tempo técnico também começa para ambas as equipes quando a bola torna-se morta depois do último ou único lance livre convertido. Também inicia o tempo técnico para a equipe que não pontuou, quando uma cesta é convertida. Bom, continuando, cada equipe pode ser
em cada equipe pode ser concedido 2 tempos técnicos na primeira metade e até 3 tempos técnicos na segunda metade, ou seja, no terceiro e no quarto período. Sendo que na segunda metade, a equipe que tem ambas as equipes não podem realizar mais de 2 pedidos de tempo técnicos no último período. Além disso, um tempo debitado em cada período extra. Então, cada equipe tem o direito total de 4 tempos técnicos, 5 tempos técnicos durante o tempo normal de jogo, ou seja, durante os 4 períodos, né? Sendo 2 no primeiro e no segundo período, 3 no terceiro e no quarto. E por fim, né? Caso o jogo tenha tempo extra, período extra, ou seja, prorrogação, durante cada período, uma equipe tem o direito de fazer a solicitação de um tempo técnico. Além disso, os tempos debitados não utilizados não podem ser acumulados para o período extra. Então, caso alguma equipe não tenha realizado a solicitação de todos os tempos técnicos na qual ela tem direito, caso haja um tempo extra, ela não tem direito ela perde esses tempos não solicitados durante o tempo extra, período extra. Além disso, um tempo debitado é registrado para a equipe cujo técnico foi o primeiro a solicitar. Contudo, o tempo debitado for solicitado após uma cesta de campo convertido pelos adversários e sem que haja uma infração, o técnico da equipe adversário pode fazer o pedido de tempo técnico. Já em relação a procedimentos, o técnico assistente tem o direito de solicitar um tempo debitado e ele deverá estabelecer contato visual apontando e indo até a mesa de controle e solicitar claramente o tempo técnico, o tempo debitado. E o tempo debitado solicitado pode ser cancelado somente antes de soar o sinal apontando a solicitação. Caso o sinal seja soado, já não o técnico ou assistente técnico, né, não pode retirar essa solicitação. Em relação ao período de tempo debitado, começa quando o oficial soa o apito ou faz o sinal de tempo debitado. E termina quando o oficial soa o apito e sinaliza que ambas as equipes tornem para a quadra de jogo. Durante o tempo debitado, em intervalos de jogo, antes do início do segundo, quarto ou de cada período extras, os jogadores da equipe que estavam na quadra de jogos devem sentar no banco de reserva, enquanto os jogadores reservas que não estavam dentro de campo pode entrar na quadra desde que eles permaneçam próximos à sua área de banco, ou seja, não sendo permitido se afastar da sua área de banco. Então, conforme a regra, esses são as descrições em relação ao tempo debitado para o basquetebol.
alguma equipe não tenha realizado a solicitação de todos os tempos técnicos na qual ela tem direito, caso haja um tempo extra, ela não tem direito ela perde esses tempos não solicitados durante o tempo extra, o período extra. Além disso, um tempo debitado é registrado para a equipe cujo técnico foi o primeiro a solicitar. Contudo, o tempo debitado for solicitado após uma cesta de campo convertido pelos adversários e sem que haja uma infração, o técnico da equipe adversário pode fazer o pedido de tempo técnico. Já em relação a procedimentos, o técnico assistente tem o direito de solicitar um tempo debitado e ele deverá estabelecer contato visual apontando e indo até a mesa de controle e solicitar claramente o tempo técnico, o tempo debitado. E o tempo debitado solicitado pode ser cancelado somente antes de soar o sinal apontando a solicitação. Caso o sinal seja soado, já não o técnico ou assistente técnico, né, não pode retirar essa solicitação. Em relação ao período de tempo debitado, começa quando o oficial soa o apito ou faz o sinal de tempo debitado. Também, e termina quando o oficial soa o apito e sinaliza que ambas as equipes tornem para a quadra de jogo. Durante o tempo debitado, em intervalos de jogo, antes do início do segundo, quarto ou de cada período extras, os jogadores da equipe que estavam na quadra de jogos devem sentar no banco de reserva, enquanto os jogadores reservas que não estavam dentro de campo pode entrar na quadra desde que eles permaneçam próximos à sua área de banco, ou seja, não sendo permitido se afastar da sua área de banco. Então, conforme a regra, esses são as descrições em relação ao tempo debitado para o basquetebol. Ainda na regra 4, em relação à substituição apontada descrita no artigo 19, para a regra, a substituição é uma interrupção de jogo pelo substituto para se tornar um jogador de quadra. Conforme a regra, a oportunidade de substituição começa quando a bola de jogo torna-se morta, o cronômetro de jogo estiver parado e o oficial tenha sinalizado sua comunicação com a mesa de controle. Além disso, a substituição também começa quando a bola se torna morta depois de um último ou único lance livre realizado por uma das equipes. E a substituição também termina quando a bola está à disposição do jogador, ou para reposição ou para o primeiro e único lance livre. Então, nesses dois momentos, as equipes ficam impedidas de realizar a substituição. O jogador que tenha se tornado um substituto que tenha se tornado um jogador não pode retornar ou deixar a partida de forma respectiva até que a bola esteja morta novamente. Então,
enquanto a bola está viva, após essa substituição, esse jogador que foi substituído não pode sair da quadra. Substituições não será permitida para a equipe que pontuou quando o cronômetro estiver parado, depois de um arremesso de campo convertido, quando o cronômetro mostrar 2 minutos a menos do quarto período, ou um período extra, a menos que um oficial tenha interrompido a partida. Em relação aos procedimentos para a realização da substituição, primeiro, somente o substituto tem o direito de solicitar substituição, ou seja, o técnico nem o assistente técnico poderá ir à mesa de controle para pedir a substituição. Somente o jogador será que for entrar em quadra poderá ir até a mesa de controle. A solicitação de substituição poderá ser cancelada antes do apontador soar o sinal para substituição. E caso o apontador aponte, soe o sinal, a equipe não poderá retirar a solicitação de substituição. A oportunidade de substituição começa quando o apontador soar o sinal para que o jogador seja substituído. Quando o substituto for substituído, ele deverá permanecer do lado de fora da quadra, na linha lateral, até que o oficial soe o apito ou algum sinal e acene para a entrada do substituto. Enquanto isso não ocorre, ele ainda deve continuar fora da quadra, atrás das linhas limites da quadra. Bom, as equipes poderão fazer quantas substituições possíveis, sendo que somente não poderá substituir algum jogador caso infrinja alguma dessas regras na qual eu estou citando. Além disso, a substituição pode ser solicitada durante o tempo debitado ou durante um intervalo de jogo, exceto no intervalo da metade do jogo. Caso o substituto caso haja um jogador para ser substituído, ele deve se apresentar ao apontador antes de entrar a partida. Bom, se o arremessador de lance livre estiver que ser substituído, ele só poderá ser substituído nas seguintes situações. Primeiro, se ele estiver lesionado. Segundo, se ele tiver cometido 5 faltas. E terceiro, se ele tiver sido desqualificado. Caso contrário, a equipe, a comissão técnica, não pode solicitar, através do substituto, uma substituição. Então, pessoal, esse é uma descrição rápida a respeito da substituição que pode ser realizada pelas ambas as equipes. A oportunidade de substituição começa quando o apontador soar o sinal para que o jogador seja substituído. Quando o substituto
for substituído, ele deverá permanecer do lado de fora da quadra, na linha lateral, até que o oficial soe o apito ou algum sinal e acene para a entrada do substituto. Enquanto isso não ocorre, ele ainda deve continuar fora da quadra, atrás das linhas limites da quadra. Bom, as equipes poderão fazer quantas substituições possíveis, sendo que somente não poderá substituir algum jogador caso infrinja alguma dessas regras na qual eu estou citando. Além disso, a substituição pode ser solicitada durante o tempo debitado ou durante um intervalo de jogo, exceto no intervalo da metade do jogo. Caso o substituto caso haja um jogador para ser substituído, ele deve se apresentar ao pontador antes de entrar a partida. Bom, se o arremessador de lance livre estiver que ser substituído, ele só poderá ser substituído nas seguintes situações. Primeiro, se ele estiver lesionado. Segundo, se ele tiver cometido 5 faltas. E terceiro, se ele tiver sido desqualificado. Caso contrário, a equipe, a comissão técnica, não pode solicitar, através do substituto, uma substituição. A regra 4 do basquetebol também menciona a respeito do jogo perdido por desistência. Dessa forma, conforme o artigo 20, descrita na regra, a equipe que não estiver presente ou não for capaz de apresentar pelo menos 5 jogadores prontos para jogar após 15 minutos do horário marcado, esta equipe irá perder a partida. Além disso, suas ações, a equipe também poderá perder por desistência caso suas ações de alguma maneira impeçam que a partida seja disputada. E por fim, se os jogadores se recusar a entrar dentro da quadra após o árbitro principal ter instruído esses jogadores a entrar dentro de quadra, eles também irão perder o jogo por desistência. Em relação às penalidades por jogo de desistência, caso uma equipe perca o jogo por meio da desistência, o placar de jogo será de 20-0 para a equipe vitoriosa, a equipe não desistente. Além disso, a equipe que desistiu sofrerá penalidades, como se o jogo for uma série de 2 jogos, ou seja, casa e fora, com os placares somados e para o playoff de melhor de 3, a equipe que desistir no primeiro, segundo ou terceiro jogo perderá a série, ou seja, perderá todas as partidas por desistência. Além disso, se em uma competição a equipe desistir pela segunda vez, essa equipe deverá ser desqualificada da competição, de modo que o resultado de todas as partidas disputadas por essa equipe serão anulados. Bom, e por fim, a regra 4, no artigo 21, descreve a respeito do jogo perdido por números insuficientes de jogadores. Dessa forma, conforme a regra, caso uma equipe tenha
menos de 2 jogadores prontos para jogar, ela perde o jogo por número de jogadores insuficientes, de modo que esta mesma equipe sofre penalidades. Se a equipe para a qual a vitória será concedida estiver vencendo, o placar deverá permanecer o mesmo no momento da interrupção da partida. Caso a equipe para a qual a vitória será concedida não esteja vencendo, o placar deverá ser registrado como 2-0 a seu favor, revertendo o placar de vitória para a equipe que tenha jogador insuficiente na quadra. Além disso, a equipe que perder por número de jogadores insuficientes sofrerá penalidades como perder uma série de 2 jogos, ou seja, de ida e volta, casa e fora. Com placares somados, a equipe que perder o jogo por número insuficiente de jogadores em seu primeiro e segundo jogo perderá a série por números de jogadores insuficientes. Dessa forma, pessoal, aqui esta é a descrição a respeito dos artigos da regra 4 no regulamento de jogo do basquetebol. Quero agradecer a todos por assistir o vídeo. Obrigado.